Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como enviar e-mail gratuito com PHP e iAgente. E o que será implementado é o seguinte: utilizando a iAgente, abaixo é o link para você acessar o link e cadastrar para receber 1000 envios gratuitos por mês na iAgente. Realiza o cadastro. Importante: se você está procurando a opção de enviar e-mail marketing, esta aula não é para você. Aqui será apresentado como enviar e-mail utilizando o iAgente. Por exemplo, se você quer enviar recuperar a senha, o usuário cadastrado com sucesso, estas funcionalidades. Mas se você quer enviar e-mail em massa, e-mail marketing, isso será abordado nos próximos tutoriais. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para eu poder gravar o próximo tutorial como enviar e-mail marketing utilizando a iAgente. Fez o cadastro na iAgente, depois eu apresento como enviar o e-mail. Eu tenho aqui uma conta, só conferir. Eu tenho este e-mail, então posso excluir para não ter nenhum e-mail. Não tem nenhum e-mail. Atualizo, não consegui enviar porque minhas credenciais estão incorretas. Alterei as credenciais offline, atualizo a página, status ok, conseguiu enviar corretamente. Confiro no meu e-mail, já temos, identificou que eu recebi recentemente, agora mesmo, uma mensagem nova. Abro a mesma e temos o assunto e depois o conteúdo, significa que está enviando corretamente. Então, é isso que será implementado nesta aula: enviar e-mail utilizando a iAgente. Só reforçando, não enviar e-mails que caracterizem e-mail marketing. Enviar e-mail marketing será abordado nos próximos tutoriais. Então, bora implementar enviar e-mail com a iAgente. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local WAMP Server, acesso no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server, em seguida o diretório Celc que eu sempre utilizo nas aulas. Abro o diretório no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando. E crio o arquivo index.php. Coloco a estrutura básica do HTML, não é obrigatório colocar a estrutura do HTML, no entanto, eu coloco para indicar que é uma página português Brasil e aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento e assim por diante. Criado o arquivo, agora eu abro o site da iAgente, eu quero enviar e-mail utilizando SMTP. Abaixo do vídeo tem o link para você acessar diretamente para esta página. Clicando no link, atualmente você consegue realizar o cadastro para enviar 100 envios por mês de forma gratuita. Mas é importante destacar, clicando no link abaixo e no momento atual. Futuramente pode não estar mais disponível. Se você não tiver o cadastro, faz o cadastro. Como eu já tenho o cadastro, então simplesmente realizo o login. Se você fez o cadastro, também realiza o login utilizando o envio de e-mail com SMTP. Coloco o meu usuário, minha senha. Após ter realizado o login, venho na parte de configurações e eu quero enviar e-mail utilizando a API. Abro este item de menu e tem a observação: atenção! Só serão aceitas requisições para os envios contendo remetente se o domínio estiver configurado. Se você ainda não configurou, acessando aqui em Configurado, no seu caso vai ser apresentado diferente se você ainda não configurou. No meu caso, ele já está indicando que está totalmente configurado. No entanto, vamos ver como configurar. Clico em Como configurar e tem a observação: atenção, a propagação pode levar até 24 horas. E temos o primeiro, TXT. Eu abro uma hospedagem, importante destacar que cada hospedagem a tela vai ser diferente, mas a palavra TXT vai ser em todas. Abri a hospedagem, temos como gerenciar os DNS.
Primeiro, tipo. Qual era o tipo? TXT. Então, seleciono TXT. Primeira opção já selecionada. Próxima, eu tenho as informações. Então, simplesmente copio. Nome, posso deixar padrão. Você pode alterar. Valor do TXT. Eu colo o que havia copiado. De quanto tempo será executado, deixo como padrão conforme a hospedagem que eu estou utilizando está indicando, 14.400, você pode alterar conforme a sua hospedagem, e aqui também tem a observação, pode levar até 24 horas. Vou adicionar? Não, no momento não vou adicionar, porque aqui é somente como um exemplo para vocês cadastrarem. Depois eu tenho keyname, keyname e keyname. Todos eles são. Então, significa que agora é o keyname. Eu tenho o nome, retorno na hospedagem, seleciono keyname. Agora eu tenho o nome, então coloco o nome e depois do nome eu tenho o valor. Agora sim, pego este valor e acrescento neste local. Também deixo o mesmo tempo. E adicionar. Eu fiz em relação ao primeiro exemplo, mas você cadastra os outros, o segundo e o terceiro. Todos eles possuem o nome, exceto o TXT. E caso você esteja utilizando a hospedagem Ambler, abaixo vai ter um link para você acessar um tutorial como cadastrar o keyname na Ambler, que é algo parecido com isso daqui. E durante a configuração, ele apresentou que pode demorar até 24 horas. No meu caso, não demorou 24 horas e já identificou. Se já identificou, eu posso tentar enviar. Retorno novamente em configurações, enviando via API. E essa parte de configurar o domínio ou remetente, você faz uma única vez. Feito hoje, você não precisa refazer mais. Nessa documentação, descendo um pouco, eu tenho como enviar e-mail. Será utilizado o método POST, fazendo uma requisição para esta URL, enviando um objeto. É isso que eu preciso fazer. Bora começar a implementar. Dentro da tag corpo, abro o PHP, finalizo o PHP, primeiro crio uma variável com o nome de URL e esta variável ela recebe o seguinte valor. Recebe esse endereço. Copio o endereço e acrescento neste local. Coloquei um comentário e o próximo passo é pegar as credenciais. Subo novamente na página e eu tenho API User e a chave da API. Crio duas variáveis. A primeira com o nome de API Usuário. Ela recebe o meu usuário, eu coloquei seusuário.com.br, mas conforme você sabe, você coloca o seu usuário que você possui na iAgente, conforme eu apresentei anteriormente. E também crio uma variável API chave, que vai ter a chave da API. Aqui também você coloca a sua chave. Eu coloco o asterisco, no entanto, você depois coloca a chave. Inclusive, essas duas credenciais, eu recomendo que você coloque em variáveis de ambiente. Colocando em variáveis de ambiente, as credenciais não ficam dentro do seu projeto, fica a nível de servidor. Desta forma, você aumenta a segurança do seu projeto. Coloquei o link para você acessar o tutorial, também coloquei o link para você realizar o cadastro na iAgente utilizando aquele desconto. E continuo agora com os dados. Retorno na documentação. E na documentação, enviar e-mail, eu peguei já a URL, falta os dados. Eu copio este objeto, todo ele, e crio aqui no nosso projeto. Somente faço o seguinte, comento isso que eu copiei, porque aqui ele está um objeto. Eu começo o objeto e finalizo o objeto. Eu preciso criar um array. Crio uma variável dados e ela recebe um array. Só não esquecer de ponto e vírgula para finalizar. Tenho primeiro o usuário e a chave. Copio isso daqui e acrescento.
estou criando um array, então substituo por este sinal e aqui também substituo por este sinal. A chave do usuário está dentro desta variável, vocês já sabem, conforme eu citei, utilizem variáveis de ambiente, apresentado nesta aula. E também tenho a chave, as duas informações. Depois, confiro, eu tenho um novo objeto e este objeto está dentro de um array. Primeiro, esta propriedade sendo o elemento do array, e este elemento do array recebe este array e depois eu tenho um objeto, e este objeto no nosso caso será um array também. Só que eu retiro esta quebra de linha e acrescento a vírgula, porque depois vai ter mais propriedades. Neste caso tem o e-mail e o nome. Colo aqui o e-mail, somente o e-mail também vai ser atribuído desta forma e o nome também. E-mail, você coloca o seu e-mail. Eu estou colocando um e-mail de teste, Selk Cursos, depois o Gmail. Importante que durante o teste você utilize o Gmail, não utilize servidor ou e-mail de servidor próprio, Hotmail, Yahoo, porque estes servidores de e-mail eles podem identificar como spam e o Gmail é melhor para este teste. Coloquei o Gmail, depois quem recebe será o seguinte, neste caso será o César. Na documentação aqui eu não tenho, eu tenho quem está recebendo, cadê? Quem está enviando é aqui abaixo, então aqui quem está recebendo, ok? Inclusive aqui quem está recebendo eu coloco Selk ou César. César que está recebendo. Destinatário e quem está enviando. Pego o from está depois de quem está recebendo. Também é um objeto, sim, então no nosso caso é um array. Vírgula, porque vai ter mais elementos neste array. Para facilitar, eu pego esse e-mail, porque aqui eu também tenho e-mail e name. Inclusive, aqui está invertido na parte inferior. Se está invertido, não faz diferença, no entanto, eu estou invertendo. Quem está recebendo não é o César, não, quem está enviando é o Selk, e aqui também vai ser API usuário. Eu utilizo este mesmo usuário que vai enviar, ou não. Quem vai enviar eu coloco cesar@selk.com.br. Este é o usuário que está enviando. Tem o remetente também, copio o remetente, e o remetente será o mesmo do quem está enviando. Somente substituo aqui abaixo. Quem está recebendo, quem está enviando, está implementado. Tenho a parte do assunto, o título do e-mail, assunto em formato HTML, em formato de texto, um identificador e depois o cabeçalho. Copio tudo isso e acrescento aqui abaixo. Preciso substituir, porque aqui é um objeto e eu estou criando um array. Preciso substituir esses dois pontos, indicando que eu estou criando um array e atribuindo os valores para os elementos. E aqui também não é um objeto, será um array. Abro colchetes e finalizo o colchetes. Coloco vírgula se eu quiser acrescentar mais algum elemento. Organizo o código para ser mais fácil de visualizar. O assunto do e-mail, deixo a palavra assunto e depois como enviar e-mail com PHP e agente. Aqui ele está apresentando algum erro. Sim, faltou substituir. Aqui eu posso colocar HTML e aqui é somente texto. Se o e-mail, a caixa de e-mail do usuário não suportar HTML, recebe em formato de texto. E no conteúdo em formato de HTML eu coloco esse texto e no texto também coloco isso daqui.
mas aqui eu posso colocar HTML. Eu crio um A para criar um link, href redirecione para algum local quando o usuário clicar e será a palavra Selk ou iAgente. Eu coloco Selk, porque eu quero colocar o seguinte link redirecionando para o site Selk, artigo enviar e-mail gratuito com PHP e iAgente. No HTML eu consegui colocar tag. No texto não coloco tag, coloco o link direto. Seu identificador, eu indico, neste caso, que é a campanha 2. Campanha 1 foi meu teste, agora eu coloco 2 porque refere-se ao tutorial relacionado ao PHP. E tudo isso aqui abaixo, já implementei, posso excluir. Era um objeto, agora temos um array com as informações. E é uma requisição do tipo post. Para isso, será utilizado o curly. Crio uma variável ch, seguindo o padrão, maioria das vezes você vai encontrar esta variável no curly. Em seguida, utilizo a função curly_init para iniciar o curly e ela recebe como parâmetro a URL. Coloquei o comentário para facilitar, configurar uma requisição do tipo post. Utilizo curly, underline set top, e recebe a variável ch, esta variável criada acima, e depois a opção é o curly post, para indicar que é uma requisição do tipo post, e depois eu coloco o número 1, indicando true. Alguns lugares você vai encontrar a palavra true neste local. Desta forma, eu vou colocar o número 1. Novamente, eu utilizo o curly set top, quero setar, utilizo a variável ch, em seguida curly post field, porque eu quero enviar conteúdo. E neste caso, eu preciso enviar um conteúdo em formato de objeto. Isso daqui. E eu tenho os dados em formato de array. Preciso converter o array em um objeto. JSON encode. Se você segue meus tutoriais, você já viu eu utilizando o JSON encode. É um objeto, preciso definir o cabeçalho da requisição, indicando que o conteúdo é em formato de JSON. Curly set top, novamente a variável ch, vírgula, preciso definir o cabeçalho. Curly http, em seguida cabeçalho. Será um array e este array ele recebe o seguinte. Abro o parênteses, fecho o parênteses e indico que o conteúdo que esta requisição está enviando é em formato de JSON. Em seguida, configurar para receber a resposta da requisição. Fiz a requisição, mas preciso receber a resposta. Para isso, utilizo novamente o curly set top, a variável ch e a opção return transfer. O editor sempre auxilia. São palavras que você precisa colocar exatamente conforme eu estou colocando essas opções. Aqui eu coloquei como true, a palavra true. Em seguida, executar a requisição. Para isso, utilizo o curly executar. Deve executar o que estiver dentro da variável ch. Esta variável que eu inicializei e depois configurei a mesma. E a resposta que esta requisição receber, eu atribuo em uma variável com o nome de resposta. Confiro qual é o modelo de resposta. Aqui ele tem um modelo? Não, não é apresentado. Então, eu retorno no site da iAgente. Abri novamente o site, venho em SMTP, API. Aqui você pode consultar mais informações. Estou utilizando API HTTP e não SMTP. É API POST, já apresentei para vocês. Os dados também já implementamos. E temos a resposta. Exemplo de resposta de sucesso, exemplo de resposta caso tenha algum erro. Eu verifico primeiro se eu recebi alguma resposta, verificar se não houve nenhum erro. Se
o curly conseguiu executar corretamente sem nenhum erro esta requisição CH, então acessa este if. Se não, acessa este else. Só vai acessar este else quando a iagente não responder com status. Ou podemos colocar erro iagente não enviou a resposta. Ou curly não enviou a resposta, algo do gênero. Você que escolhe como for melhor. Coloco echo em seguida erro resposta inválida. Inclusive, abro um P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e acrescento um CSS inline e utilizo a propriedade color e indico a cor vermelha. E a frase erro resposta inválida significa que a requisição não obteve resposta. Mas se obteve resposta, ela deve ter alguma dessas duas respostas. Retorno no código. Eu coloquei aqui o errado. Aqui é o erro, se houve um erro. Então, se houve algum erro, acessa este if. E neste if, eu quero imprimir esta frase, recorto e coloco aqui. Erro, o texto eu já coloquei aqui acima. Erro, resposta inválida. Posso também pegar o erro que está dentro do CH. Para isso, posso fechar o aspas duplo e abrir novamente e concatenar, utilizar o curly erro para pegar o erro que gerou na requisição utilizando este CH. Assim, eu tenho resposta inválida e a resposta em si. Ou, se você também quiser, pode utilizar erro curly, assim você vai identificar que houve algum erro no curly. Se houve um erro no curly, é recomendado salvar no log. Você utilizou esta ideia em uma aplicação, mas por algum fator o curly parou de funcionar. Como é que você vai saber? Por isso é importante você salvar no log. Estou deixando um link para você acessar um tutorial como salvar log com PHP. Mas se não houve erro nenhum, agora sim eu posso ler a resposta. E você já sabe, eu tenho essas duas respostas. E ambas possuem a posição status. Mas é retornado nesta resposta um objeto. Eu preciso um array. Um objeto converter para um array. JSON decode. Para converter o array em objeto, JSON encode. Para fazer o inverso, é o decode. Pego a variável resposta, que possui a resposta, e depois true. Neste caso, eu coloco a palavra true. E depois que realizar a leitura, eu tenho dados resposta. Desta forma, eu estou decodificando a resposta JSON. E eu havia citado que ambas as respostas do iagente têm o status. Eu preciso verificar se ela existe. Se cifrão resposta, dados resposta, for true e também set se existir cifrão dados resposta, e é a posição que eu havia citado, é status. Eu copio para não ter erro em relação ao nome. Coloco aqui status. Existe status, então significa que a iagente respondeu. Mas se não veio o status, a iagente não respondeu. Agora sim eu coloco erro, a iagente não enviou a resposta com status. Pego este echo, no qual tem o P de parágrafo estilizado, erro e a frase erro não obteve resposta da iagente. Mas se teve a resposta, preciso ler a resposta. Verifico se conseguiu enviar corretamente, se foram dados resposta a posição status, esta posição. Se ela for idêntica, coloco 3 igual para indicar idêntica, idêntica à palavra OK. Se existe a palavra OK,
conseguiu enviar corretamente. Se não, posso acrescentar aqui um else if. Neste else if também posso verificar o seguinte. Pego dados resposta status. E qual é a resposta quando houver algum erro? É o falha. Pego esta palavra e coloco neste local. Caso não seja o status ok ou falha, posso acrescentar um else. E neste else, pego esta frase, coloquei a frase, e a gente retornou status desconhecidos, porque nem é ok e nem falha. E quando retornar ok, posso imprimir echo, em seguida tenho status, coloco 2 pontos, concateno, pego o que está dentro de dados resposta e eu tenho a seguinte resposta. Eu tenho o OK. Mesmo já sabendo, eu coloco o status aqui para poder imprimir e acrescento uma quebra de linha. Duplico isso daqui porque eu tenho também a mensagem e o tamanho. Conferir, eu tenho a mensagem, pego esta mensagem, coloco neste local e também a palavra mensagem. E por último tenho o size, coloco aqui size e também neste local será o tamanho do e-mail. Enviou corretamente, você pode salvar no banco de dados. Coloco aqui o link recomendado salvar no banco de dados. Se você não sabe, pode acessar este link no qual eu apresento como cadastrar com PHP e PDO no banco de dados. Mas quando tiver falha, pego isso daqui, status e a mensagem, confiro, eu tenho o status e a mensagem. É exatamente essas informações. Um JSON inválido. Se você colocou as suas credenciais corretas aqui acima, já podemos testar. É isso que eu vou fazer. Venho no navegador, acesso localhost, em seguida o diretório Selk, e não precisei colocar o arquivo index porque o próprio servidor encarrega-se. No meu caso, houve uma falha e a mensagem houve falha na autenticação. Coloquei de propósito para conseguir acessar esta mensagem de falha e testar. Eu coloco agora as credenciais corretas, coloco offline, coloquei offline as credenciais corretas e testo se consigo enviar. Atualizar a página, status ok, enviou corretamente. E o e-mail que eu coloquei para receber é este e-mail. Eu realizo o login neste e-mail para conferir se realmente ele recebeu. Acessei o e-mail conforme eu setei, utilizem para teste o Gmail e recebeu. Não caiu no principal, aqui caiu em promoções, porque deve ter identificado alguma coisa relacionada. Provavelmente seja este link. E-mail enviado como teste, como base no tutorial da Selk, e eu havia colocado no conteúdo HTML o link. E como ele está? Realmente um link. Se eu clicar aqui, será redirecionado para a página Selk nesse tutorial. Cadê o tutorial? Esse daqui. É claro, se eu testar agora, ele não vai encontrar esse tutorial porque é o que eu estou gravando agora. Como é que eu vou encontrar algo futuro? No entanto, quando você testar, provavelmente já vai estar o link correto, porque vai existir o tutorial. Se eu conferir, eu tenho as informações. Quem enviou, o remetente e quem está recebendo, o assunto e assim entre outras informações. Mas vocês sabem, só consegue colocar o remetente se você configurar o seu domínio. Acessando em configurações, configurar os meus domínios. É aqui que você precisa configurar. Se você configurar, conforme eu já apresentei no início do tutorial, você pode utilizar o domínio como remetente. Desta forma, estamos enviando e-mail utilizando a iAgente e, além disso, estamos enviando de forma gratuita. Se você clicar no link disponível abaixo do tutorial, atualmente, realizando o cadastro através deste link, você recebe 1000 e-mails que você pode enviar sem custo mensalmente. É claro, você consegue enviar atualmente 100 e-mails
por dia, é 1.000 por mês e 100 por dia. Se você está começando o seu projeto, usar esta funcionalidade, utilizar esta ferramenta da eAgente vai auxiliar muito, porque quem está começando muitas vezes precisa utilizar ferramentas gratuitas para diminuir os custos, e a gente nos fornece esta possibilidade. Muitas vezes reclamamos que não temos oportunidades. Aqui tem uma oportunidade, você pode começar de forma gratuita. Se você está recebendo ou precisando enviar vários e-mails, significa que o seu projeto já está dando lucro e você consegue investir no plano pago, mas você já pode começar utilizando a conta gratuita. Então, clica no link disponível abaixo, faça seu cadastro e comece a utilizar esta ferramenta. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.